Paz do Senhor a todos. Trago hoje uma palavra em Mateus, capítulo 8, verso 28, que diz assim: E Jesus, tendo chegado ao outro lado, a província dos Gadarenos, saiu-lhe ao encontro 2 endemoniados, vindo dos sepulcros. Tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que clamavam, dizendo: Que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? E andava pastando distante deles, numa montanha de muitos porcos. E os demônios rogaram-lhe, dizendo: Se nos expulsar, permita-nos que nos entremos naquelas manadas de porcos. E Jesus disse: Ide, e sai deles. E introduziram na manada de porcos, e eis que aquela manada de porcos se precipitou no mar, por um despenhadeiro, e morreram nas águas. Os porqueiros então fugiram para a cidade. Chegaram e divulgaram tudo o que acontecera com aqueles endemoniados. E eis que toda aquela cidade saiu ao encontro a Jesus e, vendo, rogou-lhe que se retirasse daqueles termos. Amém. Esta palavra em Mateus fala de quando Jesus chegou nas províncias dos Gadarenos, em Gadara. Jesus estava com seus discípulos e antes de chegar ali teve uma grande tempestade no mar. E Jesus acalmou o vento e a tempestade. Porém, o que já estava para acontecer ali, impedindo Jesus fazer um milagre. Ali em Gadara, 2 endemoniados estavam vivendo em sepulcros, em cemitério, em túmulos. E ninguém conseguia conter aqueles homens, pela força que eles tinham, por tudo que eles faziam, por trazer medo. E aqueles homens estavam possessos. E quando Jesus chega ali com seus discípulos, eles vêm na direção de Jesus e já vêm clamando ferozmente: O que nós temos contigo, Jesus, Filho de Deus? Viesse nos atormentar antes do tempo? E Jesus diz e pergunta: Quem é que está aí? E ele diz: Somos legiões. E Jesus já ia fazer a obra. Mas ele segurou Jesus, dizendo: Se o Senhor nos expulsar, ali tem uma manada de porcos, nos permita entrar ali. E Jesus disse: Vai, sai deles. Sai destes corpos, porque eram 2 homens. E ali, no poder e autoridade que Jesus ordenou aqueles demônios a sair daqueles corpos, eles entraram naquela manada, e aquela manada se precipitou num despenhadeiro, num precipício que caiu nas águas e morreu. E grande foi ali o prejuízo que aqueles porqueiros que cuidavam daqueles porcos, e eles vieram ali até Jesus, aqueles porqueiros que cuidavam daqueles porcos, vieram saber o porquê aconteceu. E então conheceram que foi Jesus que ordenou
que isso acontecesse. E eles fugiram para a cidade. Chegando na cidade, eles divulgaram: olha, foi assim e assim. Jesus veio e expulsou daqueles homens, daqueles lunáticos, os demônios que estavam no corpus dele, e aí os demônios entrou nos porcos, e os porcos se precipitou. E vieram os homens da cidade, chegando até Jesus, vendo que aquele homem estava são, não estava mais lunático, nervoso, mas estavam completamente são. Ao invés de agradecer a Deus pela bênção, pela vitória, pelo livramento, eles expulsaram Jesus dizendo: eu quero que o Senhor saia dos nossos termos de Gadara, porque grande foi o nosso prejuízo com os porcos. E ali aquele homem pediu para Jesus o acompanhar, e Jesus disse: não, fique aqui e dê o testemunho do que aconteceu. Vai para sua casa e mostre o que aconteceu. E aquele homem, a partir daquele dia, começou a pronunciar em Gadara o que Jesus tinha feito na libertação. Que os demônios o acorrentavam e deixavam eles presos, nus, muitas das vezes acorrentados em sepulcros, e nenhuma corrente o detinha, porque eles estavam possessos. Mas o Senhor apareceu, veio até eles e o curou e os libertou para uma nova vida. Esta palavra de cura, de libertação, de salvação. Jesus não quer saber os termos para uma libertação. Jesus quer tirar os homens, as mulheres, da escravidão física, espiritual. Aqueles homens precisavam ser libertos. E ali aqueles homens estavam possessos de demônios. E nenhum dos homens, nenhum dos escribas, dos fariseus chegou a ir até lá para orar, para deter, para expulsar aqueles demônios. Precisou ali Jesus chegar e fazer essa obra. Porém ali, grande foi o desfalque daqueles homens, porque eles criavam porcos para sacrifício a deuses, porque na época, até no dia de hoje, os homens, os judeus, eles não comem porco, carne de porco. Então era sacrifício para deuses estranhos. Porém ali estavam em terras que não era dele, estavam fazendo sacrifícios a deuses. Então Jesus não quis saber o que iria acontecer. Tanto é que os demônios, falando na boca daqueles homens, disseram: se o Senhor nos expulsar, nos autoriza a entrar naquela manada de porcos. E o Senhor Jesus disse: ide, sai deles. Então Jesus sabia que grande seria o desfalque daqueles homens, que eles ganhavam dinheiro através daqueles porcos para sacrificar. Mas Jesus não veio trazer paz, Jesus veio trazer guerra, dissensão para a libertação. E aqueles homens vieram ver o que aconteceu por causa do seu desfalque e expulsaram Jesus e os seus discípulos de Gadara, pedindo para Jesus sair dos seus termos de Gadara. Jesus saiu, mas deixou o seu feito de cura, libertação. Que nós venhamos sobre esta palavra não ter zelo de coisas materiais, mas sim espiritual, trazendo o poder do céu, o nome de Jesus, para que possa curar, restaurar, tirar corrente das vidas dos homens, para que possa expulsar demônios, correntes que estão acorrentando essas vidas. Que essas pessoas não possam ser mais escravos,
Como estes homens em Gadara estava sendo escravo de espíritos malignos e precisou Jesus chegar e libertar. Que nós possamos, no nome do Senhor Jesus, desacorrentar vidas no mundo espiritual, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado para todos sempre. Amém. Oremos ao Senhor. Senhor Deus e Pai, te agradecemos pela tua palavra, por mais um dia de bênção, de vitória, de livramento que o Senhor tem dado. Continua, Senhor, nos livrando das correntes, dos laços, das artimanhas, de toda investida, de tudo aquilo, Senhor, que queira impedir a tua igreja, o teu povo, o teu rebanho a te servir, a te adorar. Dê, Senhor, estratégia, Senhor, aos teus servos para investir no mundo espiritual. Continua, Senhor, trazendo cura, libertação, restauração, vida e paz. Traz, Senhor, que os teus anjos venham libertar das correntes, dos vícios, que o mundo espiritual tenta acorrentar estas almas. Traz a libertação à nossa família, aos nossos familiares. É no nome do Senhor Jesus Cristo, nós cremos que o Senhor tem poder para fazer muito mais do que nós pedimos, muito mais do que nós pensamos. Desde já eu te agradeço pela cura, pela libertação, pela vida e pela paz. Fica conosco mais um dia e desde já eu te agradeço no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Graça e paz a todos. Ficam todos na santa paz do Senhor Jesus. Amém.